Então vamos embora. Tá bom? Então, Apocalipse capítulo 2, vamos ler a carta de Jesus Cristo à igreja de Esmirna. Diz a palavra de Deus o seguinte, versículos 8 a 11, capítulo 2 de Apocalipse. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, o que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, e sendo antes sinagoga de Satanás. Uau! Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Senhor Deus, obrigado por essas palavras, Senhor, que o Senhor faça elas viva e eficiente em nossas vidas, mas para ser assim, é necessário que seja o Teu Espírito Santo guiando esse estudo, Senhor, para que a Sua voz, ó Jesus, possa ser escutada por todos os que nos escutam, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão ouvindo-nos através das vias digitais. Pai, eu peço Tua misericórdia, Senhor, que a lição dessa noite seja eterna nos nossos corações, Senhor. Não seja só passageira, pois elas vêm do Teu coração, das igrejas. Pai, então unge esse momento, Senhor, com toda a Tua voz, com todo o Teu Espírito, com toda a Tua presença na parte toda. Estamos com fome e sede de Ti. Vem, Senhor Jesus. Em Teu nome pedimos. Amém e amém. Podem tomar assentos, meus queridos irmãos. Quando as pessoas geralmente falam de espiritualidade, especialmente no dia de hoje em dia, né? Onde tudo é imediato, a gente tem recompensa imediata, a gente quer tudo rápido. Mas a maioria das pessoas não entendem que existem algumas marcas que precisam ser desenvolvidas para verdadeiramente tornar-se maduro em espiritualidade. Hoje, as pessoas não querem esperar, não é assim? A gente já não queria, né? Mas hoje em dia, especialmente, é uma sociedade muito imediata, então tudo tem que ser agora. Me lembro até da história daquela pessoa que vivia no mato, aquele fazendeiro, ele vivia toda a vida dele no mato, ele e a esposa dele, vamos dizer, um estado aqui para não ofender ninguém, não tem ninguém de Mato Grosso aqui, né? Então tem Mato Grosso. Lá de Mato Grosso ele vivia com a esposa dele no meio do mato, não usava nem sapato, nem bota, era chinelo, estava descalço o tempo todo, porque, perdão, tem um irmão de Mato Grosso, não é possível. Tem família em Mato Grosso, então... o que foi? Na internet. Bom, perdão, pessoal de Mato Grosso, mas vocês vão entender. Bom, enfim. Então ele estava lá e eles se deram conta, eles tiveram um filho. Aí eles deram o nome do filho, um nome muito criativo, Júnior. Então deram um nome muito criativo, nome. Não que o nome do irmão não é o nome Jobs, não. Mas enfim, deu o nome de Júnior e o Júnior foi crescendo e tudo. Aí depois ele começou a crescer, se tornando assim já adolescência e tudo. E aí o marido e a esposa falaram assim: nossa, se deram conta, olha, a gente nunca levou esse menino para lugar nenhum. Vamos fazer uma coisa, vamos economizar dinheiro e vamos levar ele para a cidade, para ver a cidade. Né? Então eles passaram um tempão, 3 anos economizando dinheiro para poder levar o menino para a cidade. E finalmente, depois de 3 anos, tiveram toda a grana para levar ele para a cidade. Então eles pegaram a caminhonete, aquela picape bem velhinha, só pegaram a caminhonete, foram lá para a cidade e começaram a andar pela cidade. Chegaram no meio da cidade e tentaram se hospedar num hotel, um hotel lindo, maravilhoso, luxuoso, aquelas portas de vidro que entram. Então o pai falou assim para a esposa: fica aqui na caminhonete, eu vou lá dentro com o menino, a gente vai ver o que é esse trem aqui tem pra gente. Entraram nas portas de vidro, aquele candelabro de cristal maravilhoso, aquelas luzes assim, eles assim maravilhados com aquele lobby enorme, gente elegante entrando, imagina eles entrando assim, e eles viram as coisas, as frutas assim no balcão, ficaram maravilhados. Aí viram esse quartinho mágico. Esse quartinho mágico, eles apertavam, eu ouvia aquele barulhinho, dem, 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 e o quartinho, saúde, Deus te abençoe. Então, aquele quartinho mágico, eles avisavam, olha lá, Júnior, era um quartinho, uma porta que abria e fechava aquela porta assim, tem, abria e fechava a porta,
E quando abria, às vezes aparecia gente, fechava e não aparecia ninguém, aquela porta, isso não é um quartinho mágico. E aí depois eles viram uma velhinha entrando naquele quartinho mágico, né? Aí a velhinha foi lá, apertou o botãozinho, pim! Aí abriu a porta, uma velhinha entrou na porta assim, e a porta se fechou. E eles olhando aquela porta com atenção. Aí a porta se abriu de novo, apareceu aquela mulher alta, loira, linda, maquiada e tudo. Aí ele falou, Júnior, vai lá na caminhonete agora e pega a sua mãe. Então, entendeu? Mas a questão é o seguinte, aquela questão da imediatez das coisas, né? Da recompensa imediata. É uma piada, por favor. É uma piada, por favor. Mas o caminhar cristão não é assim. O caminhar cristão não é de questões imediatas, especialmente no discipulado. Existem coisas que nós precisamos trabalhá-las. E tem sido a minha experiência, pelo que eu entendo da palavra de Deus, que existem alguns elementos, às vezes por si só ou conjuntamente, que devem estar na presença do vida do cristão sempre, para poder caminhar em maturidade espiritual. Esses dois elementos é tempo e sacrifício. Tempo e sacrifício. Existem várias marcas abaixo desses dois elementos que a gente poderia estar aqui várias semanas conversando para poder ilustrar esses componentes de tempo e sacrifício. Vou ser muito breve, por exemplo, dando uma ilustração do tempo. Pode ser dito facilmente que o tempo ele é ilustrado pelas marcas de como você investe o seu tempo como cristão. Como você investe o seu tempo como cristão? Você investe orando, você investe estudando a palavra de Deus, você investe louvando, você investe contemplando sobre os preceitos de Deus, sobre os pensamentos de Deus, ou você investe mais com as outras coisas que tomam a tua atenção, a tua mente, os teus pensamentos. E não é só tempo, mas tem que ser tempo gasto em coisas corretas. Tem gente que gasta muito tempo em igreja, anos e anos. Sabe aquelas pessoas que você vê que está na igreja há décadas e décadas e você não vê aquela pessoa madura? Ela não amadureceu? Existe isso. O vinho é um bom exemplo disso. O vinho, por exemplo, um bom vinho, né? Um bom vinho é aquele que geralmente toma tempo, mas não é tomar tempo em qualquer lugar, não. Ele tem que ser tomado tempo no lugar ideal, num celeiro, numa bodega, especialmente sem muita umidade. E ali ele cresce para se tornar aquele vinho, aquela fermentação que vai tornar aquele vinho um vinho valioso. Os vinhos da Espanha, da Itália, da França são conhecidos por isso. Então não é só tempo, é tempo investido no lugar correto. E é muito quantificável, você pode quantificar. Quanto tempo você passa orando, pensando, contemplando as coisas de Deus? É o tempo investido. Novamente, a gente não tem tempo de falar sobre a questão do tempo. O que eu quero falar com vocês hoje à noite é sobre o elemento do sacrifício, as marcas do sacrifício. Tem tanto que pode e precisa ser dito sobre a questão do sacrifício no caminhar maduro do cristão. Existe tanto, meus irmãos, na palavra de Deus, que o Senhor não somente nos ensinou sobre sacrifício, mas Ele nos mostrou sobre sacrifício. Uma coisa é falar, outra coisa é falar e mostrar. O Senhor Jesus fez ambos sobre a realidade do sacrifício, o chamado do sacrifício, a necessidade do sacrifício. Posso lembrá-los o que o Senhor Jesus falou? Vão comigo para o Evangelho de Mateus, porque as minhas palavras, meus irmãos, são muito passageiras. Alguns de vocês, às 9 horas da noite, ou às 9 horas a gente ainda vai estar aqui. Brincadeira, piadinha. Então, mas amanhã mesmo alguns de vocês vão esquecer o que eu falei. Mas as palavras de Jesus são eternas, não é verdade? E essas palavras são poderosas no nosso coração. Mateus 16, versículos 24 a 26. Deixa eu usar as palavras de Cristo. Ele falou assim: Então Jesus disse aos seus discípulos:
Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Está vendo o sacrifício aí? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois o que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca a sua alma? Palavra de Cristo. Eu não sei vocês, mas essa afirmação de Jesus é muito, muito, muito clara. Você tem que se negar. Sacrifício. Deixa eu falar isso muito claramente para que todos me entendam bem. Para que saia isso da minha boca sem equivocação. Todos no caminhar cristão são chamados ao sacrifício. Todos. Alguns simplesmente fazem mais que outros. Não existe na palavra de Deus essa doutrina que você pode viver a vida bem boa, né? Dinheiro, saúde e prosperidade. Que é isso que a palavra de Deus promete. Isso não existe. Não existe no ensino de Jesus, nem no exemplo de Jesus. Ela fala os apóstolos, muito menos os apóstolos. A gente está lendo uma carta de João, né? É o último apóstolo vivo. Todos os outros foram martirizados. Essa é a verdade da palavra de Deus. Sacrifício é uma coisa que existe. Quão séria essa questão de sacrifício? Sabe que, meus irmãos, eu leio muito e eu recebo muitas publicações, mas existe uma que eu recebo todo mês que faz a minha mão tremer. É essa aqui. É uma revista chamada A Voz dos Mártires. Se vocês têm interesse em ler algumas delas ou recebê-la, fala comigo depois. Essa é uma revista que eu recebo todo mês e fielmente me causa pausa para abri-la. Porque é uma realidade de hoje, uma realidade do dia a dia. A gente vive numa época onde cristãos estão sendo perseguidos e martirizados pelos milhares. É uma realidade, meus irmãos, que hoje mesmo irmãos nossos na fé padeceram pelo nome de Jesus. É um fato. Hoje foi o último dia deles. Eles entregaram a sua vida pelo nome de Jesus. Então, eu repito novamente a pergunta: o quão sério é o chamado do sacrifício no caminhar cristão? Alguns de vocês talvez vai custar a vida de vocês. Talvez a vida das suas famílias. Eu não sei. Isso entre você e o Senhor. Eu não sei se alguém aqui, talvez seja alguém escutando, seja chamado para ser missionário no Irã, no Sudão, no Afeganistão, na China. Mas se esse chamado vem para alguém, você tem uma coisa a fazer: obedecer. E tem que estar disposto a pôr tudo aquilo como o Senhor Jesus falou. Você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Uma das maiores marcas da espiritualidade cristã é ter uma fé suficiente para sofrer perseguição e martírio pelo nome de Jesus. Isso é uma marca de um cristão maduro. Mas, novamente, não creiam em mim. Vocês lembram do Sermão do Monte? Você lembra das bem-aventuranças? O Senhor Jesus disse assim, Mateus 5, 11, capítulo 5, versículos 11 e 12, diz assim: bem-aventurados são vocês quando que por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantaram todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque que grande é a tua recompensa onde? Nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. O Senhor Jesus sempre fala assim: primeiro busque o que é o reino de Deus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. A gente faz o contrário. Hoje de manhã eu estava orando e eu só pude orar uma coisa: Senhor, a tua vontade seja feita, a tua vontade seja feita, a tua vontade seja feita. Tem dias que eu só consigo orar isso, meus irmãos. Só isso, a tua vontade seja feita. Porque eu creio que nós estamos vivendo em dias onde a vontade de Jesus tem que ser muito clara nas nossas vidas. Coletivamente como igreja, mas individualmente como
pessoas. Coletivamente como matrimônio, individualmente como membro daquele matrimônio, da família. Essas 7 cartas que o Senhor Jesus escreveu às suas amadas igrejas, nesse livro de Apocalipse, hoje nos traz essa leitura da igreja de Esmirna. E como eu disse antes, e vale a pena repetir, essas 7 cartas representam a completa, madura, perfeita mensagem de Jesus Cristo para as suas igrejas em todas as eras da igreja. São 7 cartas que são reais. Novamente, cada vez que a gente está estudando ela, eu não sei vocês, mas a gente tem aquele sentimento de realidade. Fala assim, nossa, Jesus está sendo penetrante nas nossas almas com essas cartas. Vocês estão sentindo mesmo que eu? É penetrante. E isso, a gente até orou isso, né? Senhor Jesus, você tem o permisso inteiro, tem a autoridade inteira para falar nas nossas vidas como igreja. Essa é a tua igreja. Da mesma forma que você escreveu essas... E o Senhor está falando, Ele está falando agora com a gente, como Ele falou em outrora, mas Ele está falando hoje, com toda a sua autoridade. Algumas dessas igrejas têm elogios, mas a maioria delas, elas têm profundas correções. Qual o nosso caso como igreja aqui? Certamente existem correções. Tem alguns elogios? Tomara que sim. Mas tem correções também. A mensagem de Éfeso, agora, para cada igreja é uma mensagem diferente. A mensagem de Efésios é diferente. O de Éfesos, né? Alguns dizem Efésios, bom, depende de onde você quer pôr o acento. Bom, enfim, Éfesos ou Efésios foi diferente da mensagem de Esmirna e de Laodiceia. Contudo, todas as cartas repetem aquela frasezinha: quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Então, coletivamente tem a sua aplicação para nós como igreja, mas individualmente ela tem mais aplicação ainda. Porque o que Jesus repete o tempo todo, aquele que não tem ouvido para ouvir, que ouça. Então é para o indivíduo, é para o cristão. É para o cristão. Então a nossa oração: Senhor, faça a tua vontade com toda em nossas vidas como igreja agora, como indivíduos. Nenhum teatro. Isso aqui não é cinema, isso aqui não é entretenimento. Nenhum teatro, nenhuma agenda. Só a pura palavra de Deus e a pura vontade de Deus nas nossas vidas. Amém, aleluia. Se você não está interessado em seguir esse estudo, a porta de saída está ali agora, hoje. Não volte mais. Porque cada dia mais a gente vai cada vez mais profundo na vontade de Deus nas nossas vidas. Amém. A última vez que nós estudamos a carta de Efésios, ou Éfesos, vocês lembram do que ela foi acusada? Ela foi acusada de ter deixado o primeiro amor. E já peço desculpa aos irmãos que eu estou um pouquinho atrasado, porque hoje é um dia de ajuste. Semana que vem vai estar melhor no horário, eu prometo. Bom, eu vou prometer, vou tentar o melhor possível. Bom, enfim, a igreja de Efésios, ela foi acusada de ter deixado o primeiro amor. O zelo de Jesus se esfriou. O zelo por Jesus se esfriou, eles começaram a substituir aquele zelo por muita religiosidade, e ao ponto de estar fazendo todas aquelas coisas boas até, né? Mas Jesus falou: vocês esqueceram de mim. E eles foram severamente advertidos pelo Senhor Jesus. Vocês lembram da severidade da advertência do Senhor Jesus? O Senhor Jesus falou assim: olha, eu não fico numa igreja onde não tem amor. Vocês se arrependem ou eu vou remover o candelabro de vocês da minha presença. Forte, né? Muito forte a advertência do Senhor Jesus. Hoje, o contexto não é o esfriamento do primeiro amor. O contexto é perseguição. É perseguição. E essa aqui parece ser, na história da igreja, uma das igrejas que mais sofreu perseguição na história. Essas igrejas, finalmente, elas todas estão na Ásia Menor, onde o país hoje que a gente conhece como a Turquia, mas essas 7 igrejas, essas 7 cartas também representam 7 períodos da igreja. Eu relembro vocês. Sim, foram igrejas reais daquele momento, daquela época, mas elas também representam, como é uma mensagem perfeita e completa de Jesus para as igrejas, também representam os 7 períodos da igreja. A gente está nesse último período, que é da Laodiceia. A gente chega lá. Hoje é o segundo período, que é o período do governo romano, da perseguição debaixo do governo romano. O primeiro foi a igreja de Efésios, ou de Éfesos, que foi daquele período apostólico, o livro de Atos, quando os apóstolos faleceram. Essa é a segunda, Esmirna, onde representa o período do governo de perseguição do governo romano do ano 100 até mais ou menos o ano 313. Essa segunda carta que nós vamos aqui, deixa-me lê-la novamente para vocês, para ela estar bem fresquinha.
E ao anjo da igreja de Esmirna escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as tuas aflições e a tua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não tenha medo. Não tenha medo do que você está prestes ao quê? Sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Das 7 igrejas que o Senhor Jesus escolhe escrever uma carta, 2 delas não tem absolutamente nada de negativo dito sobre elas e nenhuma advertência que é dada para elas. Só coisa boa. Esmirna é a primeira, que na ordem bíblica escatológica tem uma importância. Esmirna tem uma importância muito grande. Esmirna é a primeira. Porque Esmirna, como nós acabamos de ler, é uma igreja que foi purificada pelo sofrimento. É uma igreja que foi purificada pela forma de intensa perseguição. Eu mencionei antes, isso aqui é o período do governo romano, não é isso? Mas só para vocês terem algum tipo de ideia de como é que os cristãos foram perseguidos naquela época. Naquela época, hoje o mundo tem ao redor de 7 bilhões de pessoas, 7,3 bilhões de pessoas. Naquela época, o mundo tinha ao redor de 200, 250 milhões de pessoas. 6 milhões de cristãos foram martirizados naquele período. 6 milhões. Para vocês terem ideia. Mais ou menos. Na mão dos governos. Vocês provavelmente viram algum filme, alguma história, né? Alguns foram dados aos leões. Alguns, centenas, milhares e milhares deles foram crucificados. Alguns deles eram usados como cristãos, alguns imperadores romanos usaram os corpos dos cristãos, enchiam no óleo, né, que nem João que foi queimado, né, para iluminar as ruas das cidades. Esse era o tipo de perseguição. Então, ser cristão naquela época tinha um custo muito, muito alto, porque era um momento da história. Era muito anti-evangelho, muito anti-Jesus e muito anti-Deus. Soa familiar, né? Soa familiar, que a gente está vivendo dias parecidos. Então, essa mensagem de Jesus tem uma natureza diferente daquela mensagem de Efésios, da igreja que está perdendo o primeiro amor. Essa mensagem tem uma mensagem de consolo, de conforto, uma mensagem de esperança. E a gente sabe disso pela maneira como que Jesus se apresenta. Como eu expliquei para vocês, a gente estudou o primeiro capítulo, vocês lembram, né? Jesus tem a descrição de Jesus, a única descrição de Jesus que tem no todo o Novo Testamento, né? Física e espiritual de Jesus, está ali. Então, cada uma daquelas descrições, Jesus está novamente repetindo todas elas para dar uma descrição que tem uma mensagem específica para aquela igreja. Lembre-se disso. E isso é muito interessante, porque Jesus poderia simplesmente ter dito: Esmirna, sou eu, Jesus. Escuta. Não é assim como ele se apresenta. Ele não se apresenta assim para as igrejas. Ele poderia se dizer: eu sou Jesus, eu sou Cristo, eu sou Yeshua. Ele não se apresenta dessa forma. Para cada uma delas, ele se apresenta com um dos títulos dele. Qual que é o título dele nesse caso? Vocês leram aí. Versículo 8. Como ele se apresenta? Estas são as palavras daquele quem é o quê? O primeiro e o último, o que morreu e tornou a viver. Ele se apresenta dessa forma para a igreja de Esmirna. O primeiro e o último. Na sua Bíblia aí talvez esteja em letras maiúsculas, né? Primeiro e o último. Sabe por quê? Porque esse é o título de Deus na palavra de Deus, que aqui Jesus está declarando como ele. Você pode encontrar esse título, a gente não tem tempo, está em Isaías 41, Isaías 44 e Isaías 48. Quando Deus se apresenta, eu sou o primeiro e o último. Aqui Jesus é a mesma coisa. Mas Jesus também está aqui encorajando essa igreja, porque, primeiro de tudo, Ele está afirmando que Ele é o eterno, quem sabe todas as coisas. Ele fala: eu sei o que vocês estão sofrendo. Ele sabe todas as coisas, incluindo o teu sofrimento e incluindo a tua morte, porque alguns de vocês vão morrer. E segundo, está vindo daquele que conquistou a morte, por isso que ele fala aqui: eu sou aquele, vocês que estão sofrendo, eu também estava morto, mas vivo eternamente, aleluia. Então, se você recebe uma carta de alguém que fala assim: eu sei, mas eu conquistei a morte, escute o que eu estou falando. Entendeu? Por isso que é uma palavra de consolo para essa igreja, porque o pior que poderia ocorrer com eles, meus irmãos, ou com nós, é a morte física.
E Jesus falou assim, não se preocupe, porque eu conquistei a morte. E eu tenho uma mensagem para você. É importante a gente escutar isso, meus irmãos, porque a gente está se transformando mais e mais em uma igreja de intercessão e de missões. Eu não falei isso no primeiro serviço, mas eu estou sentindo o Espírito Santo que é para falar isso para vocês. Então acordem para isso. Amém? Ele continua, versículo 9. Olha só. Eu conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Rico, você é pobre em questões materiais, mas você é riquésimo em questões espirituais. Não como Efésios, que tinha abandonado o primeiro amor. Esta igreja amava e amava e amava Jesus até o ponto da morte. E é provavelmente por isso que ela era tão perseguida, né? Porque qual que é a igreja que é perseguida? É aquela que mais reflete o Senhor Jesus, é aquela que é perseguida pelo mundo. Aquela que não é perseguida é aquela que parece mais com o mundo e não parece com Jesus. Não é assim? É assim. Então, eles amavam o Senhor Jesus e a evidência aqui, porque eles, cada vez que eles amavam mais e obedeciam mais, sacrificavam mais, mais problemas eles tinham. E eram mais e mais perseguidos. Essa é a igreja de Esmirna, meus irmãos. Eu te apresento a igreja de Esmirna, meus irmãos. Um grupo pequeno de santos cristãos amantes do Senhor Jesus, destituídos, massacrados, sem poder, perseguidos, mas consolados pela presença do Salvador que vive eternamente. Amém. Essa é Esmirna. E tinha também outra gente perseguindo Esmirna, que não era só os romanos. Veja só a segunda parte do versículo 9 aí. Conheça as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Que afirmação do Senhor Jesus, né? Imagina você chegar numa igreja e falar assim, isso aqui é igreja de Satanás. É o que ele está falando aqui, né? Por quê? E ele está falando desses judeus, né? Novamente, os judeus, vocês têm que lembrar, os judeus foram aqueles confiados com a palavra de Deus, né? Com as profecias do Senhor. A primeira igreja foi toda de judeus, mas os judeus foram aqueles que perseguiram a igreja. Então teve aqueles que foram, se converteram ao Senhor, mas os judeus que continuaram no judaísmo, eles rejeitaram o Messias. Eles rejeitaram o Messias. Então eles não seguiam o Senhor. Isso, na palavra de Deus, se chama blasfêmia. Porque você rejeitou o Messias, você rejeitou quem Deus enviou. Então, aqueles que se dizem judeus, começaram a perseguir os cristãos. E quando era, eles odiavam os romanos, né? Mas quando era para perseguir cristão, eles estavam assim, ó, que nem café com leite. Quando eles estavam perseguindo cristão. Paulo fala em Romanos 1, ele fala assim, nem todo Israel é Israel e nem todo judeu é um verdadeiro judeu. Você escuta hoje em dia, especialmente em Nova York, o pessoal fala assim, uma pessoa que é cristão, um cristão judeu não é judeu de verdade. Já ouviu falar isso? Mas talvez você ouça um dia. Um cristão judeu não é cristão de verdade. Eu digo, é verdade, porque um cristão judeu é um judeu completo. Porque é um judeu que crê no Messias Jesus. Amém? É porque a promessa veio para eles primeiro, né? Amém, aleluia. De acordo aqui, como vocês podem ver, e não foi só uma coisa, vocês podem ler o livro de Atos, e eram vários assim, líderes judeus que perseguiam, mas em história também. Um dos primeiros imperadores romanos que perseguiam, que começou a perseguir cristão, era o Nero. E o Nero tinha 2 conselheiros do lado dele, que eram 2 judeus. Esses 2 judeus perseguiam Nero para poder perseguir os cristãos. Constantemente. O nome desses 2 é Aletórios e Hipopeia. Depois vocês podem ler no seu próprio tempo. Mas mesmo que você não tiver convicto totalmente, depois você pode ler João 8, 39 e 45. E Jesus é direto nisso, né? Ele fala assim, quando eles estão lutando contra vocês, perseguindo vocês, eles estão perseguindo a mim. E ele fala assim, os romanos a gente sabe, mas esses que se dizem judeus, eles não são judeus de verdade. Eles são da sinagoga de Satanás. Aquela sinagoga ali, que eles acham que estão servindo a mim, eles estão servindo a Satanás. Que forte isso, né? Isso é muito forte, mas é assim, Jesus é direto, né? Bom, vamos continuar, porque a gente tem muito que a gente poderia estar dizendo para cada uma delas. Versículo 10.
E aí ele começa a falar do sofrimento deles. Prestem atenção, meus irmãos. Não tenham medo do que você está prestes a sofrer. Nossa, Jesus está dando uma profecia aqui. Vocês vão sofrer. E olha só. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhes darei a coroa da vida. Quando o Senhor Jesus fala que o diabo vai perseguir você, creia, meus irmãos, que não é coisa boa. Creia que é coisa forte. É coisa forte. Ele está prometendo a Esmirna: vocês vão ser perseguidos, e não vão ser perseguidos de qualquer coisinha não. Vocês vão ser perseguidos de uma forma severa. O Satanás vai liberar todo o tipo de hostilidade e prova na tua vida. Essa é o que Jesus está falando a essa igreja, meus irmãos. E ele está falando assim: alguns de vocês vão ir para a cadeia. E alguns de vocês vão ir para a cadeia por um tempo. Estudiosos ainda não sabem o porquê esses 10 dias. Mas por um tempo, seja um tempo específico ou um tempo longo. Mas alguns de vocês vão para a cadeia e alguns de vocês vão morrer. Mas não se preocupe. Vocês vão ser provados até o ponto da morte, não o que ele fala aí. Não o que o Senhor Jesus fala aí. Seja fiel até quando? Até a morte. E eu lhe darei o quê? A coroa da vida. O que é isso, a coroa da vida? A coroa da vida, meus irmãos, é o que é? É a vida eterna. Essa é a promessa do céu. Seja fiel através da perseguição. Não foi isso que ele falou em Mateus 5? Olha, você fica feliz quando te perseguirem por minha causa, por meu nome. Não fica chateado não. Cante aleluia. Falaram que você é louca, que você é louco, você é um idiota porque você segue Jesus, isso é um Jesus freak. É motivo de aleluia, meu irmão. É motivo de glória a Deus. Jesus falou isso. Mas alguns aqui falam assim: vocês vão ser perseguidos até a morte, mas não tenham medo. Vocês vão receber a coroa da vida. É difícil escutar isso, mas é a verdade, meus irmãos. Lembra o contexto aqui. A confissão de fé, Jesus está falando para ele: a confissão de fé de vocês, a fidelidade de vocês vai ser testada. O que o Senhor Jesus nos falou em Mateus 10? Lembra em Mateus 10, versículo 32 e 33, ele fala assim: aquele que me confessar perante os homens, eu confessarei perante o Pai. Aquele que me negar perante os homens, eu negarei perante o Pai. Sabe por que isso é importante, meu irmão? Porque quando vem a perseguição, quando vem as provas em cima da gente, em cima da família da gente, em cima dos nossos filhos, se é pelo nome de Jesus, a tua fidelidade vai ser provada. E a primeira coisa que você vai ser atacada é com medo, e depois o teu lábio com negação. É o que o Satanás quer da tua vida. Nega Jesus. É o que Jesus está falando aqui para essa igreja. Não se preocupe. Fiquem fiéis até... Novamente, palavras de Jesus. É o que? Seja fiel até quando? A morte. Oh, meu Deus. Eu sei, vocês não querem escutar isso. É a palavra de Deus. Amém. Finalmente, versículo 11. Aquele que tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque logo depois disso vem, escuta. Não preste atenção no que eu acabei de dizer. Porque o Espírito tem a dizer às igrejas: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Aleluia. Aqui novamente é uma lembrança do Senhor Jesus para todos aqueles que têm ouvido, que não sejam ignorantes, que não tenham medo, porque aquele que pode matar o seu corpo não pode tocar a tua alma. O Senhor Jesus falou em Lucas 12, falou assim: não tenha medo daquele que pode te matar no corpo. Tenha medo daquele que pode mandar a tua alma para o inferno. O corpo, gente, isso aí. Acabou a carta. Notem, não tem nenhuma chamada ao arrependimento, nenhum. Por quê? Porque é suficiente, né? O sofrimento que eles estão tendo pelo nome de Jesus é maravilhoso. Pelo que vocês estão vendo aqui. Conclusão. Vou concluir rapidamente. Um dos grandes mártires da história da igreja foi um líder da igreja de Esmirna.
O nome dele era Policarpo. Talvez vocês já ouviram falar do nome de Policarpo. Ele foi um líder dessa igreja de Esmirna, ele foi sacrificado. E o testemunho dele, no momento de execução dele, é uma coisa incrível, uma coisa maravilhosa. E porque ele foi queimado vivo, tá? E no momento dele ser executado, ele dá uma declaração. E ele foi, a acusação dele é porque ele rejeitou fazer louvores a César e dar incensos a César. Essa foi a acusação dele. Você não louvou a César, você louvou a Jesus, então você vai morrer. E você vai ser queimado vivo. Essa foi a acusação dele, em frente de todo mundo. A plateia foi isso. Eis as palavras de Policarpo, no seu momento da morte. Deixa eu compartilhar com vocês. 86 anos eu o servi ao Senhor Jesus, e Ele não me fez mal algum. Como posso eu blasfemar o meu rei que me salvou? Você me ameaça com fogo que queima por um tempo e se apaga rapidamente, pois você não conhece o fogo que aguarda os ímpios no julgamento por vir e um castigo eterno. Pois o que você está esperando? Venha fazer-me o que quiser fazer. Líder de Esmirna, vocês lembram de Efésios? Qual a posição de Efésios? Esqueceu do primeiro amor. O que Jesus falou para aquela igreja? Eu não fico numa igreja sem amor. Vocês se arrependem ou eu vou remover o seu candelabro da minha presença. Você vai para Efésios hoje, não há igreja. Não existe igreja. Você vai para a igreja, para Efésios hoje, não existe cidade de Efésios. É uma ruína. Chamada Kusadasi, na Turquia. São ruínas, são pedras sobre pedras. Interessante pensar, né? O que o Senhor Jesus falou assim? Vocês são sal e luz do mundo. Aquela igreja perdeu o primeiro amor e não retornou o primeiro amor. Quem sofreu? A cidade. Efésios não existe mais. Isso não existe. É a cidade de Izmir hoje. Existe igreja cristã em Izmir? Existe. Até hoje. Até hoje existem igrejas cristãs em Izmir. Até hoje existe. Não sei quais são evangélicas, etc. Pode ser ortodoxa, mas existe. Existe. Até hoje. Esse é o poder de uma igreja que persevera. Esse é uma igreja que ela tem o chamado. Esse é o poder da igreja, aquela que sofreu, que foi purificada por perseguição. E elas são perseguidas hoje, hein? Lembre-se que é um país muçulmano. Até hoje estão sofrendo, mas ainda estão aí. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O Espírito diz às igrejas, meus irmãos. O que você vai fazer com essa informação? Feche com isso. Se você não conhece o Senhor Jesus, eis hoje o dia, hoje a tua oportunidade para entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Hoje não deixe essa oportunidade escapar das mãos de vocês, porque nenhum de vocês, nenhum dos familiares de vocês quer enfrentar a segunda morte, meus irmãos. A primeira morte pode vir para qualquer um de nós em qualquer momento. Esse corpo padecer, mas a segunda morte não. Jesus promete, você está nas minhas mãos, a segunda morte não se preocupe, que ela não te tocará. Aleluia. A coroa da vida te espera. Aleluia. Se você pertence ao Senhor Jesus, vou retorná-lo ao que eu disse no começo desse estudo. Sacrifício é um fato na vida, no caminhar do cristão. A pergunta é: quanto você está disposto a sacrificar? Quanto você está disposto a sacrificar pelo nome de Jesus e pelo Evangelho do Senhor Jesus nesse mundo, nessa cidade, na tua vizinhança, onde for? Alguns de vocês vão ser chamados ao martírio. Não sei. Isso é entre você e o Senhor. Não sei. Talvez um de vocês o Senhor vai levantar e falar, levar para o Sudão. Como eu falei. Levar para o Egito. Não sei. Tá bem. Certamente muitos daqueles que a gente apoia já estão nesses lugares. Vocês escutaram aqui o pastor Hana Massad, que veio aqui ano retrasado, né? E alguns deles padeceram hoje.
Mas seja o que for o caso, hoje, amanhã, 1 ano, 10 anos, seja o que for, o chamado de Cristo para você é não tenha medo. Vocês estão escutando? Não tenha medo. Se você caminha com o Senhor Jesus, minha mensagem para você: não tenha medo. Nada podem te fazer. Pois aquele que é dono da tua alma, que tem a tua alma na palma da mão dele, te protege da segunda morte. Tem um galardão para você no céu, tem uma coroa para você, prepara um lugar para você, prepara uma mansão. Não é isso a promessa do Senhor Jesus? Você não tem nada a temer, nem a perseguição, nem a própria morte. Aleluia. Minha mensagem para você, para nós, meus irmãos: vamos confiar, vamos caminhar nessa confiança. A gente serve aquele que é o quê? O primeiro e o último. Aquele que morreu e está vivo para sempre. Aleluia. Segunda morte não nos tocará. Isso deveria dar para você grande ânimo de caminhar com toda a confiança do Cristo, quem é teu Deus e teu Senhor. Amém. Senhor Deus, obrigado pelas tuas palavras, Senhor. Obrigado porque o Senhor realmente nos está moldando, Pai. E obrigado, Pai. Eu peço que o Senhor continue dando a tua verdade aqui, Pai. Que o Senhor realmente fale toda a tua verdade, a tua vontade que a gente quer. Não a vontade de ninguém, nenhum teatro, nenhum cinema, nada. Tua palavra, teu Espírito, tua vontade. Seja louvado neste lugar hoje e sempre. Essas sementes que foram depositadas nesses corações, Senhor, que traga grande recompensa para cada um. As minhas palavras eles esquecerão, que fique a tua, Jesus, a tua voz. Somente. Abençoa cada um, Senhor. No nome de Jesus. Amém, amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Em nome de Jesus. Sei que foi